Muito bem, hoje é dia 3 de dezembro de 2012 e nessa data, nesta segunda-feira, o sindicato recebe uma visita muito especial de delegações estrangeiras e sindicalistas dos Estados Unidos, que são o Rafael Messias Guerra, do Sindicato dos Metalúrgicos dos Estados Unidos, que assim poderia ser dito, a UAW, e a Jimmy Coughlin, que também é da mesma entidade sindical. Eles vieram até o sindicato para trazer para a gente aqui um pouco da realidade, em especial da fábrica da Nissan, onde eles têm uma militância mais, nesse momento, mais contundente, e vamos trazer a Nissan, que tem também uma planta aqui em São José dos Pinhais. Então a ideia é trazer para nós aqui a realidade dos Estados Unidos e trazer algumas ideias muito interessantes. Rafael, você comentou agora na reunião da diretoria Sim. sobre como é que estão dispostas as montadoras nos Estados Unidos hoje, em quais regiões, como é que está essa situação? Bom, hoje nos Estados Unidos as montadoras estão espalhadas por todo o país. São as mais antigas, que são a Ford, a Chrysler, a General Motors. Elas se concentram mais no norte, no nordeste, que é região ali de Detroit, no Michigan, em Nova York, ali, nos estados ali, Ohio, tudo. Depois, a partir dos anos 80, no começo dos anos 80, as asiáticas começaram a se instalar. A Toyota, a Honda, e principalmente nos estados mais do sul, Texas, Califórnia, ali e na fábrica do Mississippi, que é o nosso foco aqui hoje, que é a da fábrica da Nissan. Ela tem duas plantas nos Estados Unidos, uma no Tennessee e outra no Mississippi. Ambos são estados do sul, são estados onde não tem obrigatoriedade sindical, então é lá que elas estão instaladas. O que vem a ser não ter obrigatoriedade sindical? Bom, os Estados Unidos são um país muito diferente. Lá alguns estados é obrigatório ter sindicato, igual aqui. São os estados mais do norte, os estados mais que começaram mais a Revolução Industrial primeiro. E outros estados não. Os outros estados não é obrigatório ter sindicato. Ou seja, se uma fábrica não quiser ter sindicato e os trabalhadores não votarem por ele, não tem sindicato. Então, muitas empresas que querem ter mais lucros, eles vão para esses estados do sul, que são todos os estados que não é obrigatório ter sindicato. E para votar para ter um sindicato, os votos não são secretos. Então, existe uma dificuldade muito grande nisso, nesses trabalhadores conseguirem se reunir e conseguirem ter coragem, ter força para votar a favor de um sindicato. Quer dizer, então, que nos estados do sul, o trabalhador não tem uma entidade sindical para fazer a representação dele, o diálogo dele com a empresa. Isso. E como que esse diálogo se dá, então? Não acontece. Muitas vezes o trabalhador tenta conversar, mas não é ouvido ou sofre outro tipo de repressão. Entendeu? E o medo constante de ser mandado embora, porque lá nos Estados Unidos não existe carteira de trabalho, não existem leis trabalhistas que garantam as coisas que nós já temos aqui no Brasil por lei. Então lá é muito fácil um trabalhador ser demitido a qualquer momento. Então a segurança no trabalho lá é mínima. A segurança de ser mandado embora, ele não tem. Vocês comentavam na reunião da diretoria também sobre o índice de terceirização e sobre o fato de que a terceirização, o trabalhador terceirizado faz o mesmo trabalho do trabalhador direto. Como está essa realidade da terceirização nos Estados Unidos? Olha, é um problema muito grave, que não só a planta da Nissan vem sofrendo, mas outras plantas também. Hoje, na fábrica da Nissan, dos 3.600 trabalhadores, 50% são terceirizados. Eles, inclusive, nem são contratados pela Nissan. A Nissan contrata uma empresa e essa empresa ela faz a contratação desses terceirizados. São contratos diários, ou seja, dia sim ou dia não eles podem ser apenas desligados, não tem problema nenhum. E eles executam exatamente o mesmo serviço que um trabalhador já da fábrica, né, ganhando muito menos, ganhando bem menos da metade que um trabalhador normal ganha lá. O que acontece é o seguinte, a pressão com esse trabalhador que já está na fábrica é muito grande para ele não pedir por nenhum outro direito, para ele tem que ficar muito dentro dos eixos ali do modelo da montadora, não pode reclamar de nada, porque o medo dele perder o emprego é muito grande. Quer dizer, há todo um processo para forçar. Lembra muito um caso que estamos vivendo em Curitiba hoje da Bosch, na unidade de Curitiba, são 3.000 trabalhadores, e a empresa age de uma forma muito contundente no sentido de não haver diálogo entre trabalhador e sindicato e haver simplesmente uma imposição do que a empresa quer, sem diálogo com os trabalhadores.
Você comentou que tem até uma camiseta lá, como é que é? Sim, é o seguinte, lá é interessante isso. O que acontece? Nosso trabalho lá no Mississippi com os trabalhadores, a gente conversa, a gente tem acesso a eles na casa deles, fora da fábrica. E mesmo assim eles têm medo de conversar com a gente, porque eles têm medo de ser perseguido pela fábrica, alguma coisa assim. O sindicato realmente não tem acesso zero à fábrica, a gente não consegue entrar. O sindicato não consegue nem fazer uma ação em porta de fábrica, conversar com os trabalhadores. A lei protege totalmente a fábrica e não o sindicato. Então, corre o risco muito grande de ser preso, de chamar a polícia, essas coisas assim. É o que acontecia aqui no Brasil na época da ditadura, digamos assim. Então lá, quando a fábrica percebe que o sindicato está indo muito à casa dos trabalhadores, está conversando muito com os trabalhadores sobre o sindicato, que eles começam a abrir as mentes deles, a fábrica, o que ela faz? Ela começa a distribuir umas camisetas escritas: se você quer ter sindicato, então mude-se para Detroit. Porque que é a região norte, e é uma região que ficou conhecida, assim, ficou com uma imagem negativa de sindicato, porque no final dos anos 90 as indústrias quase quebraram, quase faliram. Hoje já se recuperou, mas então o americano comum, assim, o americano médio, ele tem uma imagem negativa de Detroit em relação a isso. Então esses trabalhadores, eles usam essas camisetas inibindo os outros de falar sobre sindicato. De certa forma, naquele momento, nos anos 90, por meio da mídia ou de outros aparelhos sociais, as empresas conseguiram transferir para o sindicato a culpa. Com certeza, foi exatamente isso. No entanto que o ano passado, o Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos, ele é comemorado no dia 6 de setembro, um dia antes do nosso Dia da Independência aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente Obama, e ele foi lá em Detroit agradecer a todos os trabalhadores de Detroit, por quê? E também agradecer ao sindicato, inclusive o nosso sindicato é muito ligado ao governo do Obama, porque o sindicato ajudou naquela época em 2008, na crise de 2008, a GM a se recuperar, e as negociações coletivas lá em Detroit foram ajudaram muito as empresas a se recuperarem. Tanto que hoje a GM ela já se recomprou do governo, a parte que o governo tinha comprado, e criou mais 75 mil novos postos de trabalho. Então, inclusive, o presidente foi lá. Então, quer dizer, o sindicato não foi o culpado, né, por tudo isso. Por outro lado, você comentou também, o Adini, não sei, que o presidente Bush também foi a Nissan agradecer porque os trabalhadores ainda não conseguiram escolher a representação sindical. Sim. Lá é o seguinte, todo dia na fábrica, o CEO da Renault Nissan, o Carlos Ghosn, ele passa um vídeo de 15 minutos, meia hora para os trabalhadores, incentivando-os a não aderir ao sindicato, parabenizando-os por votarem contra o sindicato. Mas, na verdade, como o voto lá não é secreto, então, né, eles sabem quem são os trabalhadores que querem ou não sindicato já e botam pressão nesses trabalhadores. E o Bush, o presidente George W. Bush, ele esteve lá e ele foi lá e ele parabenizou todos esses trabalhadores por terem votado não ao sindicato. Mas, na verdade, eles votaram não porque eles estavam coagidos, com medo de perder o emprego. Compreendo. Bom, com relação a outros direitos, férias existem? Férias lá existe, mas férias lá são 12 dias de férias. Desses 12 dias, apenas 6 o trabalhador tem direito a escolher quando ele vai tirar férias e não é pago. Então é bem... Os 6 dias. 13º? 13º não existe. Lá eles recebem por hora lá. Isso na região da Nissan? Isso. Com a Nissan. Onde já existe o sindicato, é mais ou menos igual aqui no Brasil. O sindicato ele preza alguns direitos básicos do trabalhador que acaba ficando igual aqui a nossa carteira de trabalho. Mas onde não existe sindicato, é apenas um contrato, e esse contrato ele pode ser alterado a qualquer momento. Online, me parece. É online o contrato. Sem aviso prévio. Sem aviso prévio. E o trabalhador ele assina esse contrato no momento que ele é contratado, né? É uma situação de instabilidade, insegurança. Totalmente. O trabalhador ele não consegue... A gente estava até discutindo aqui com os outros líderes sindicais aqui da Força que ele não consegue comprar uma casa. Ele teria condições, às vezes, de comprar uma casa, de financiar um carro, mas ele não faz isso porque, como ele pode ser mandado embora a qualquer momento, e depois ele não consegue vender essa casa, ele vai ficar pior na situação. Então, geralmente, eles moram em trailers, as condições são bem precárias. Assim. E essa instabilidade, a saúde mental do trabalhador é péssima, porque ele trabalha sob pressão todo o tempo. E, de certa forma, habituados a isso já. Sim, infelizmente.
parece normal. Eles ficam muito emocionados quando a gente, que é brasileiro, vai lá e conversa com eles, conta como é a situação aqui e conta que existe um apoio, um respeito dos trabalhadores aqui por eles lá. Então eles ficam muito, muito, muito tocados, muito emocionados, porque para eles é uma coisa muito fora da realidade ter todos esses direitos, ter essa voz dentro da fábrica. Então para eles isso é muito importante. Uma perguntadinha agora, qual é exatamente o objetivo dessa visita aqui ao Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba? O que se espera desse contato? A gente está organizando uma campanha global para ajudar os trabalhadores do Nissan no Mississippi. E a gente quer falar com os trabalhadores do Renault Nissan aqui em Curitiba, no Paraná, para ver se a gente pode ter uma relação muito grande. E vamos, a gente vai ter uma reunião teleconferência de Skype com os trabalhadores de aqui e do Mississippi. Sim. E o objetivo final é de ter lá em Mississippi uma eleição de sindicalização justa. Só isso. Porque hoje não existe essa possibilidade. A Nissan, a Renault Nissan não permite que haja sindicato no Mississippi. Isso, exatamente. E o que a gente quer, na verdade, não é falando que é para eles se filiarem ao nosso sindicato, mas o que a gente quer é que a fábrica permita fazer, sim, uma eleição justa, igual a eleição presidencial. Se a fábrica vai falar meia hora, que deixe o sindicato também falar meia hora, por favor, como 2 candidatos, entendeu? Sim. E voto secreto, tudo isso, entendeu? Então, é o que a gente quer. Então, a gente quer só eleições justas para a fábrica. E como a gente tentou já há muito tempo esse diálogo com a fábrica lá. Desde quando? Já faz 3 anos que a gente vem tentando falar com a fábrica. Eles não abrem para o diálogo com o sindicato. E mesmo no Japão também a gente tenta falar. Então, por isso que agora o nosso sindicato está indo além fronteiras dos Estados Unidos para pedir ajuda aos outros países. Não só o Brasil, a gente vai pedir ajuda para vários outros países e os sindicatos. E a gente acredita muito. E o Brasil é um país muito importante para nós, porque o Brasil é um grande exemplo, né, de modelo sindical, uma inspiração. Sim, e eu acho que também é muito interessante de ter este tipo de intercâmbio entre trabalhadores da mesma empresa. Sim. Porque as empresas são mundiais, são globais, e os trabalhadores têm que ser também globais e tem que ter os mesmos direitos. Isso, tem que falar. Intercâmbio, conversa, manter um diálogo. Isso, e agora o Skype, por exemplo, permite um intercâmbio como isso. Sim, correto. Então, essa teleconferência, qual é o objetivo? Já em breve, nos próximos meses? A gente quer marcar já, se possível, esse mês ou em janeiro, para estar colocando em contato os trabalhadores daqui e os trabalhadores de lá. Porque os trabalhadores, eles, de certa forma, eles se identificam, eles têm muitas coisas em comum. E é importante para a gente, é muito importante estar levando essa solidariedade que o brasileiro dá, esse suporte que o brasileiro dá para os americanos. E é importante para eles perderem o medo de falar, para eles terem mais voz. Então, isso é uma coisa muito gratificante para mim, de estar podendo fazer essa ponte entre os trabalhadores daqui, que têm todos esses direitos muito bons, que são garantidos pela lei, pelo sindicato, têm força, têm uma história de luta e que conseguiram conquistar tudo isso. E lá, que são trabalhadores que estão começando do zero e que realmente eles precisam disso, eles precisam dessa força para começar. Que eles realmente vão ficar muito emocionados, vai ser muito importante para eles. O presidente do sindicato aqui de Curitiba, o Sérgio Butka, comentou na reunião há pouco que uma possibilidade seria se elaborar um blog para que os trabalhadores possam encaminhar denúncias de pressão, de assédio, de violação de direitos humanos da Nissan contra os trabalhadores anonimamente, assim como estão fazendo os trabalhadores da Bosch em Curitiba, onde um blog lançado há 4 dias já tem mais de 100 denúncias de trabalhadores. Assim. Então essa é uma possibilidade, talvez, também com
Com certeza, a gente gostou muito dessa ideia do Bútica e nós vamos já conversar lá no Mississippi, conversar em Detroit para ver como que a gente faz. E a gente está querendo criar alguma coisa tanto em português quanto em inglês, para até facilitar não só via Skype, mas também ter uma coisa fixa, né, algo fixo na rede, na internet, para esses trabalhadores se comunicarem entre si. Seria muito interessante. Sim. E com a mídia social que está crescendo no mundo, é possível que para trabalhadores de Mississippi e Curitiba, de falar constantemente. Sim. Bom, então a visita de vocês tem um foco muito específico na questão da Nissan, né? Então, falando especificamente da Nissan, qual que é a realidade dos trabalhadores lá hoje? Eles não têm sindicato, então? Eles não têm sindicato, eles são privados de vários direitos que aqui são considerados comuns. Direito comum, por exemplo, como eu falei para você, as férias, existe assédio dentro da fábrica, assédio moral, se a pessoa precisa de uma emergência familiar, precisa se ausentar, ela não pode, ela perde pontos e é bem complicado. Se ela precisa reclamar de alguma coisa, precisa conversar com o manager, lá, com o gerente, já também não é tão bem ouvida assim, que nem aqui no Brasil acontece. São várias coisas, por exemplo, igual como eu te disse, das férias, né? Então, acho que... E também, sem sindicato, não tem negociação coletiva. Sim. Sim, e não tem CLT, por exemplo, nos Estados Unidos, não temos. E não temos Ministério Público do Trabalho também. Então, e não tendo a negociação, como fica o reajuste salarial daí, o aumento? Como é que a empresa concede isso? Olha, eu vou falar pra você, tem trabalhador que tá lá há 6, 7 anos e ganha a mesma coisa, ganha o mesmo salário de quando entrou. Quer dizer que a Nissan, nos Estados Unidos, mantém o trabalhador sem aumento nenhum, nem reajuste inflacionário, por 6, 7 anos. Lá não tem nenhuma lei que obrigue-os a fazer isso e está no contrato já. A fábrica aumenta quando quer. O que eles fazem lá às vezes, dar algum bônus, paga algum bônus aos trabalhadores. Mas sem compromisso. Não tem... Sim, não tem uma obrigatoriedade, não. É a hora que quiser. E também os novos trabalhadores terceirizados ganham muito menos que os trabalhadores permanentes. Sim, 4, 5 vezes menos. 4, 5 vezes menos para fazer o mesmo trabalho. Fazer exatamente o mesmo trabalho. Então, um trabalhador, a realidade é que o trabalhador que faz digamos assim, o efetivo, ele fica lá na fábrica sabendo que o salário dele vale por 4 pessoas. Então, ele sabe que ele pode ser mandado embora porque 4 outras pessoas podem substituí-lo para fazer exatamente o mesmo trabalho. É muito complicado. A insegurança, entendeu? Como que um trabalhador desse vai votar para ter sindicato, se ele corre o risco de ser até mandado embora por isso, entendeu? E outra coisa, os trabalhadores temporários, muitos ficam 1, 2 meses só, mas tem trabalhador temporário na fábrica que está temporariamente lá 2, 3 anos, entendeu? Sim. Então, quer dizer... Não tem limite de tempo. Não tem. E não há nenhuma legislação que regulamente ou que regule a terceirização. Isso, nos Estados Unidos não temos leis sobre terceirização. Isso, como no Brasil. Infelizmente, a realidade lá é bem... Me parece que vai haver ampliação da produção ano que vem e vai ser toda em cima, vai aumentar o número de Todos serão terceirizados, né, Todos os novos trabalhadores são terceirizados, todos. Todos, eles vão contratar provavelmente mais 2.000 funcionários, também serão todos terceirizados. Como que é o índice de doença ocupacional dentro da Nissan no Mississippi? Olha, eu não tenho número exatos, mas ocorrem, a frequência é maior que nas outras fábricas. De doenças mentais e laborais. Sim, no trabalho. Existem muito problema de ergonomia, essas coisas assim, maquinário. Né? E o trabalhador é vítima de doença, ele tem a quem recorrer? Como é que fica a situação dele? O trabalhador lá, o convênio médico que eles têm, na verdade é um médico específico que fica na fábrica e é o único médico a quem eles podem recorrer ali. Se eles quiserem outro, eles têm que pagar por fora, eles têm que, entendeu? E geralmente esse médico, a reclamação que a gente ouviu de vários trabalhadores é que o médico vai dar apenas alguma medida paliativa para esses trabalhadores para
para solucionar o caso ali, não vai ser nada efetivo, digamos assim. Muito bem. Então, suas considerações finais aí, suas considerações finais aos trabalhadores no Brasil. Não entendi. Your final considerations, like, what do you say about Brazil to workers? O Brasil, para nós, dos Estados Unidos, o Brasil é uma inspiração grande. Porque agora no Brasil, as condições de trabalho, os salários, a sociedade estão melhorando cada dia. E queremos nos Estados Unidos também uma situação como vocês têm aqui no Brasil. Sim. Eu assim, agradeço muito, a gente está tendo um apoio muito grande aqui de todas as instituições sindicais aqui do Brasil, principalmente aqui a Força Sindical, o Sérgio Butica e o Jamil, o Miguel Torres lá em São Paulo. Tá muito legal, nós estamos abrindo agora um escritório aqui em São Paulo. E para mim, como brasileiro, é muito interessante estar podendo ajudar esses companheiros, irmãos, porque a realidade deles lá é muito diferente da nossa. Eu não desde das outras vezes que eu morei lá, nunca tinha tido contato com essa realidade. E para mim está sendo muito gratificante poder estar ajudando, podendo estar levando essa ajuda para eles. E eu agradeço todo mundo que estiver apoiando a gente aí nessa luta que está apenas começando. Muito bem. Muito obrigado. Nós do sindicato também agradecemos aí pela presença, pela visita e estamos à disposição e vamos fazer essa luta, porque ou mudamos lá ou lá vai mudar aqui, né? Então, é importante. precisamos trabalhar unidos. Muito obrigado. Tá bem. Obrigada. Obrigado.